Obras incríveis. Gardens by the Bay. Singapura é um dos países mais densamente populosos do mundo. Mais de 5 milhões de pessoas vivem em uma área menor do que a cidade de Nova York. Para dar mais qualidade de vida a um lugar tão pequeno e altamente urbanizado, Singapura cultiva pulmões verdes. Inacreditavelmente, quase 50% do país estão cobertos por plantas. Agora, a nação está embarcando em um dos mais ambiciosos projetos verdes: os Gardens by the Bay. Ele inclui não um, mas 3 jardins enormes com o tamanho de 177 campos de futebol. E assim como o famoso Projeto Éden na Cornualha, Reino Unido, os jardins contêm uma variedade de plantas de todo o mundo que criam uma vitrine internacional de flora. Entretanto, o desafio mais ousado do projeto são as estufas de plantas feitas de concreto, aço e vidro. As 2 estufas enormes exibem centenas de plantas e flores de climas mais frios. Mas como refrescar estufas gigantescas em uma das regiões mais quentes do mundo? Ou como se faz para blindá-las contra os ventos tropicais de Singapura? No centro do complexo, árvores enormes formam extraordinários jardins verticais. São 18 estruturas altas, com cerca de 50 metros de altura, que além de manter as plantas vivas, também servem de passarelas e oferecem um restaurante. O desafio é que ninguém nunca tentou construir algo assim. A equipe por trás dos Gardens by the Bay sabe apenas que eles vão encarar uma batalha árdua e os riscos são altos. O governo de Singapura está despendendo 800 milhões de dólares para transformar esse projeto em realidade. Ma Botan, o ex-ministro de Desenvolvimento Nacional, tem sido a força motriz por trás dos jardins. Este jardim, em especial, tem sido uma daquelas coisas para as quais torcemos que consigam firmar nossa condição de modelo de cidade sustentável do futuro. Os engenheiros planejam construir os Gardens by the Bay em uma propriedade viçosa com 1 milhão de metros quadrados aqui em Marina Bay. O reservatório de água também é um eixo central de entretenimento multibilionário. No local, apresentando a maior roda gigante do mundo, uma represa de última geração e o resort Marina Bay Sands. Os Gardens by the Bay serão outra joia da coroa. O paisagista Andrew Grant é o responsável pelo planejamento principal da parte sul do projeto. A especialidade dele, a criação de prédios e ambientes sustentáveis e futuristas. Nos últimos 20 anos, Grant encabeçou alguns espaços inovadores no Reino Unido para clientes como a Rolls-Royce e o governo britânico. Os Gardens by the Bay serão seu maior projeto até agora. Gastamos bastante tempo pensando em qual seria a ideia principal que uniria tudo isso. Achei que a orquídea seria realmente um bom ponto de partida, porque é a flor nacional de Singapura. É a espécie de planta mais cosmopolita. Deve haver cerca de 25 mil espécies de orquídeas no mundo. E me parecia que Singapura era uma espécie de cadinho de coisas diferentes que acontecem. Começamos então a pensar sobre como poderíamos estruturar o jardim em volta da ideia de uma orquídea. Os caminhos seriam o sistema de caules. Os jardins seriam as flores. E então, de repente, tudo começou a fazer sentido. No local, os engenheiros estão mais preocupados em proteger a área onde Grant vai executar sua criação. O que parece um solo sólido é, na verdade, um terreno recuperado.
Embaixo desta parte da Marina Bay, existe uma camada de lama marinha com mais de 30 metros de profundidade. Normalmente conhecida como pasta de dentes negra, a lama marinha é perigosamente mole e altamente instável. E sem as devidas precauções, ela pode ser fatal. Em 2004, uma escavação normal na linha subterrânea para o sistema de transporte público provocou um colapso catastrófico, que matou 4 operários e danificou a estrada Nicole, ali perto. O perigo da lama marinha é mais sentido na parte sul dos jardins. Essa lama poderia desestabilizar os edifícios e provocar danos graves. Os engenheiros geotécnicos estudam todas as opções antes e apenas uma indicou o melhor resultado: a instalação de pilastras. Ali, um poço é escavado atravessando a camada de lama marinha até alcançar uma camada mais forte. Neste caso, um solo aluvial a cerca de 60 metros de profundidade. Depois, uma estrutura de aço pré-fabricada é colocada no mesmo nível. Depois que a estrutura de aço reforçada é baixada nas fundações, concreto super reforçado é despejado para solidificar a coluna. Quando o concreto seca, a estrutura permanente consegue sustentar o solo ao redor dele. Construindo mais de 1000 colunas no local, os engenheiros conseguem superar a lama marinha e firmar as fundações. Não existem soluções fáceis nos Gardens by the Bay. Em parte, o que vai torná-lo uma atração única é que 60% de suas plantas não serão nativas. Muitas delas vêm de regiões mais secas e frescas ao redor do mundo, como a Austrália e a Europa. Para abrigá-las, os engenheiros terão de construir 2 estufas enormes. O maior desafio dos Gardens by the Bay de Singapura, ironicamente, se origina em sua localização privilegiada na zona ribeirinha. Não há edifícios vizinhos que ajudem a protegê-los das amostras mais características de clima tropical. Monção é apenas uma ameaça às maiores estruturas dos jardins. As estufas cobertas de vidro. Quando não está chovendo, o calor sufocante do sol tropical de Singapura vai acabar com as plantas valiosas ali dentro. Para evitar um cenário de pesadelo, os engenheiros trabalham arduamente para descobrir soluções inéditas. O arquiteto Paul Baker supervisiona a equipe. Fizemos várias sessões de discussão em grupo. E em equipe sentamos e deixamos nossos pensamentos voarem o mais livres e claros possíveis sobre os objetivos e problemas que tínhamos para resolver. Primeiramente, acima de tudo, Baker e sua equipe precisam proteger os domos de vidro das estufas dos ventos e chuvas fortes. A resposta é comparada às defesas naturais do corpo humano. Um sistema complicado de 28 costelas de aço, conhecido como arcos, vai reforçar o exterior das estufas. Assim como a caixa torácica humana que protege os órgãos vitais, os arcos mantêm os domos de vidro em segurança ao absorverem e refletirem os ventos fortes. Uma outra camada de costelas reforça os domos de vidro propriamente ditos.
Uma cadeia de centenas de estruturas de aço, conhecida como conchas gradeadas, mantém as placas de vidros unidas. Em teoria, as conchas ajudam o vidro a resistir à pressão do vento, enquanto evitam as goteiras provocadas pela chuva. Durante um longo tempo, analisamos e estudamos a forma das conchas gradeadas e, na verdade, acabamos tendo uma seção triangular que permite um mínimo de sombra e aumenta a percepção de leveza. Não em termos de luminosidade, mas em termos de leveza da estrutura. Estamos sempre buscando formas elegantes que nos deem simplicidade. A solução parece perfeita. Mas a questão que fica na cabeça de todo mundo é: será que vai funcionar? A única maneira de se ter certeza é fazer o projeto passar por testes rígidos. Nas próximas 48 horas, os engenheiros vão colocar uma maquete da fachada da estufa dentro desta câmara pressurizada e depois vão submetê-la aos elementos. Tempestades simuladas vão testar a impermeabilidade da fachada. E a pressão do vento, controlada por computador, testará os seus limites. Harold Pates é o engenheiro responsável com 43 anos de experiência. Se o sistema falhar, vai ser um desastre. Mas temos certeza de que isso não acontecerá. Confiamos muito em nosso projeto até agora. Durante o teste de pressão, Harold monitora constantemente a fachada conforme o ar ao redor da câmara atinge níveis acima de 200 kg-força por metro quadrado. A pressão enorme pode envergar o vidro e Harold precisa garantir que a envergadura não seja mais do que 20 milímetros. Nada poderá acontecer na pressão propriamente dita que vamos diminuir. É daí que saberemos se há algum problema, se algo aconteceu. Está chegando a 300 agora. Vamos manter estável por 1 minuto e depois liberamos a pressão de novo. Conforme a pressão sobre o vidro aumenta, a pressão de Harold também sobe. As medições precisam ser precisas ou todo o projeto pode desmoronar. Temos uma parada de emergência. Vamos liberar totalmente a pressão e então vamos checar o modelo para ver o que acontece. No final, a maquete é aprovada nos testes de chuva e pressão. Com o sucesso da experiência, os engenheiros agora podem considerar a construção das estufas. Cada estrutura dos prédios vai conter mais de 200 conchas gradeadas de aço. Mas não vai ser fácil instalá-las. Montar os arcos enormes traz um desafio completamente diferente. 28 deles vão atravessar as estufas e vão pesar incríveis 1.000 toneladas, o equivalente a 500 carros. Tentar colocar um desses arcos em seu lugar vai ser uma tarefa quase impossível, porque cada um deles mede 150 metros. E, além disso, as curvas delicadas dos arcos exigem técnicas de fabricação precisas. Para encontrar as soluções, os engenheiros contratam a Yongnan Steelworks, uma das maiores produtoras de pré-fabricados em aço de Singapura. 4.000 elementos de aço para as estufas serão medidos, cortados e soldados, obedecendo às especificações. Os engenheiros também criaram uma solução prática e engenhosa para instalar os arcos de 150 metros. Eles vão dividi-los em 8 segmentos menores. Assim, os segmentos são mais fáceis de serem transportados e ocupam menos espaço na obra.
Conforme cada peça vai sendo terminada, ela é transportada cuidadosamente para seu destino com escolta policial. Quando chega a obra, o arco é içado e preparado para a sua instalação final. A tarefa de hoje é parafusar o arco mais longo, um gigante de 22 metros que pesa 20 toneladas. Para os trabalhadores, o içamento é uma tarefa estressante. Eles podem tirar alguma coisa do lugar, ou pior, danificar o segmento valioso que não poderá ser reparado. A parte mais importante do processo é equilibrar o arco em estruturas de aço temporárias que vão sustentar os arcos até que os operários ponham todos os parafusos em seus lugares. A união do arco com o próximo precisa ser precisa. É como colocar peças em uma miniatura, só que em mega escala. Depois de 48 horas de sofrimento, o segmento está finalmente instalado. Mas os engenheiros ainda não podem relaxar. Para conseguirem completar o resto dos arcos com rapidez e em segurança, eles percebem que precisam montar um andaime mais resistente do que o que costumam usar. E isso é um problema. Gunnar Sekaran é o gerente de obras. Vemos o tamanho do domo e tudo mais. Não podemos simplesmente construir o domo sozinho. Vamos montar muitos andaimes, começando pela base para sustentar a coisa. Daí vai ser um grande desafio. Uma quantidade enorme de andaimes não só é impraticável, mas também cria um obstáculo e um ambiente de trabalho inseguro. Para piorar a situação, o tempo exíguo para a entrega faz com que os engenheiros tenham que construir os arcos das estufas, conchas gradeadas e fazer o trabalho no solo tudo ao mesmo tempo. Isso vai provocar um congestionamento maciço acima e abaixo do nível do chão. Os engenheiros buscam soluções. No final, apenas uma serve. Crash Decks, plataformas de segurança. Elas são basicamente torres gigantescas de colunas de aço e vigas interconectadas. Formam plataformas de trabalho suspensas e espaçosas que também permitem criar espaço suficiente embaixo que possibilita a continuidade de outras construções sem congestionamento. Os Crash Decks erguidos nos Gardens by the Bay serão um dos maiores já construídos no mundo. Gunnar Sekaran não poderia ter ficado mais feliz com essa decisão. O nome surgiu por causa do fato de que eles vão evitar que coisas caiam no chão. É um elemento de apoio. Na verdade, é uma grande plataforma de segurança. Conforme os engenheiros correm contra o tempo para instalar o resto dos arcos e conchas gradeadas, o paisagista Andrew Grant está concentrado na confecção de outras estruturas gigantescas nos Gardens by the Bay. 18 superárvores. Elas serão incrivelmente altas, cerca de 50 metros de altura. Como árvores de verdade, elas terão vida dentro delas. Durante o dia, suas copas oferecerão sombra para os visitantes. À noite, magicamente a copa ganhará vida com luzes coloridas especialmente sequenciadas. Porém, transformar este conceito revolucionário em realidade é mais difícil do que se pensava. Quando o paisagista Andrew Grant propôs o projeto das superárvores, ele tinha nascido do desejo de criar grandes jardins verticais para exibir plantas tropicais. Vai ser como ter uma floresta tropical antiga nos Gardens by the Bay. Entretanto, uma inspiração essencial para seu projeto veio de um clima muito mais seco. O Vale dos Gigantes, na Austrália.
Localizado no Parque Nacional Walpole-Nornalup, ele abriga uma enorme variedade de árvores de eucalipto, algumas com mais de 400 anos de idade. A gente passeia por uma espécie de floresta típica de eucaliptos com 15 e 20 metros de altura e a gente chega ao coração de uma floresta super incrível. As árvores têm 60, 70 metros de altura. Conseguimos chegar às copas, onde há passarelas suspensas a 40 metros. Foi uma experiência espetacular. Eu pensei, como poderíamos fazer alguma coisa parecida no coração deste projeto? A ideia de Grant é recriar as árvores de eucalipto antigas nos gardens. Como as verdadeiras, elas vão abranger vida natural, uma passarela suspensa e funções sustentáveis. Elas incluem até um restaurante. Mas a Mãe Natureza teve milhões de anos para aperfeiçoar o seu projeto. Os engenheiros da atualidade têm apenas 3 anos para realizar o trabalho. A preocupação principal dos engenheiros é encontrar uma solução de construção ultra rápida e forte para os troncos das 18 superárvores. O concreto vai formar o núcleo robusto, mas o método de preparação no local é propenso a constantes atrasos por causa do clima. No final, eles copiam a fórmula das construções de casas populares do governo de Singapura. Mais de 80% dos cidadãos do país vivem em apartamentos. Para ir de encontro à crescente demanda, o governo passou a usar construção com concreto pré-fabricado. Na pré-concretagem, os blocos são produzidos rapidamente e sem atraso, porque são moldados e curados dentro de uma fábrica antes de serem transportados e instalados. Os engenheiros pretendem reproduzir o mesmo processo na construção das superárvores. Edwin So é o gerente sênior. Estou no negócio de pré-moldagem há mais de 20 anos. É muito emocionante ver os tipos diferentes de concreto pré-moldado que estamos fazendo agora. A parte mais importante na estabilidade das superárvores é a fundação. A fundação vai ser capaz de sustentar as estruturas que vão subir. E estamos falando do tronco. O tronco será composto de painéis que vamos empilhar em cima do outro. Os painéis de concreto pré-moldados das superárvores, cada um pesando até 9 toneladas, serão erguidos por este guindaste com esteira. Empilhando 28 desses painéis, So vai ser capaz de formar o tronco dessas superárvores de 42 metros. O maior desafio desse içamento é alinhar os painéis às barras de continuidade de aço instaladas dentro das paredes. Elas ajudam a reforçar o tronco e formam a espinha dorsal da estrutura. Não podemos ter nenhum tipo de tolerância, por isso temos de alinhar cuidadosamente. Se não alinharmos de maneira apropriada, o painel pode rachar. E se o painel rachar, não podemos mais usá-lo, uma vez que a integridade da estrutura vai estar afetada. Para erguer um simples painel até o topo do tronco e instalá-lo, serão necessárias 2 horas de trabalho. Suspenso como um pêndulo a 40 metros do chão, o painel de concreto de 9 toneladas é difícil de controlar. É um processo delicado alinhar o painel e as barras de continuidade. Parecido com o ato de enfiar uma linha no buraco de uma agulha. Depois de uma hora tensa de acerto da última parte do içamento, o painel é instalado em segurança. Uma super árvore agora está completamente formada. Faltam só mais 17. Quando a vemos em sua posição definitiva, nós percebemos que fizemos um excelente trabalho de instalação. A criação de árvores gigantescas de concreto e aço tornam os Gardens by the Bay verdadeiramente únicos. Mas o projeto precisa também incluir árvores verdadeiras se ele quiser ser qualificado como jardim. Mas isso é mais fácil falar do que fazer. Não importa o quanto espertos sejam, os engenheiros não conseguem cultivar árvores do dia para a noite.
A solução é comprar árvores, flores e outras plantas no valor de milhões de dólares. E não só da Ásia, mas de todo o mundo. É uma ideia radical e um desafio logístico. Não importa se elas chegam de navio ou de caminhão. As plantas terão de ser guardadas em estufas temporárias perto do canteiro de obras, o que vai lhes dar tempo para crescer e se aclimatarem antes de serem exibidas permanentemente. Entre as megaplantas transportadas para os Gardens by the Bay estão 4 oliveiras da Espanha de 500 anos. O transporte noturno oferece mais espaço nas ruas para as cargas, embora às vezes ainda fique apertado. Uma hora depois de deixarem o navio, essas árvores antigas e resistentes chegam à estufa. Porém, essas árvores exóticas enormes não são os únicos objetivos horticulturais da equipe. As árvores de melaleuca locais ou árvores do chá, com mais de 4 andares de altura, estão sendo transplantadas de um canteiro de obras em uma estrada no leste de Singapura. Bundy é a autoridade encarregada. Em resumo, o que estamos tentando fazer é reciclar esta árvore e depois resgatá-la, pois do contrário seria afetada pelos projetos em desenvolvimento. Estas árvores são especiais por um lado porque são grandes, existem há quase 20 anos e nós vamos usá-las em nosso jardim mais para frente. Na verdade, são coisas muito valiosas para nós. No local onde daqui a 3 meses haverá um feito da engenharia verde, Bundy e sua equipe encaram o desafio de mover 16 árvores do chá. Para cada árvore, ele primeiro precisa cavar uma vala grande ao redor, que ajuda a destacar as raízes do solo circundante. Depois, um encerado à prova d'água é enrolado cuidadosamente ao redor do torrão da raiz para protegê-la durante o transporte. Levamos um dia inteiro para conseguir retirar uma única árvore. Na verdade, é muito trabalho, muito planejamento, muitos recursos envolvidos. Quando chegam ao local, os operários fixam uma estrutura de aço ao redor dela. Isto vai acrescentar uma nova cobertura para a raiz e que contém uma mistura de terra que é especialmente preparada para a árvore. Para Bundy, conseguir esta mistura final corretamente é sempre arriscado. Não podemos prescrever uma fórmula padrão para todas as árvores que transplantamos. A pior coisa que pode acontecer é, depois de fazermos tanto esforço para trazer a árvore do exterior ou mesmo de perto, ela morrer. Até agora a taxa de mortalidade é bem pequena. Na verdade, estamos muito felizes. Falamos de 10% das árvores que resgatamos. Água e muito sol vão conseguir reabilitar esta árvore a tempo. Mas o mesmo sol que está ajudando a mantê-la viva está se revelando um grande obstáculo nas grandes estruturas dos jardins. As estufas. São necessários operários há centenas e quase um ano para que a estrutura das estufas dos Gardens by the Bay sejam terminadas. Um final milagroso para tamanhas estruturas. Os engenheiros vão precisar de outro milagre se eles quiserem evitar que o sol tropical de Singapura provoque um colapso lá dentro. O problema começa com a finalidade designada às estufas: expor plantas de climas mais frios. O problema é que elas são basicamente feitas de vidro. Normalmente construídas em lugares frios, estufas capturam a luz e o calor do sol para estimular o crescimento de plantas. Nesse caso, os engenheiros precisam de alguma forma modificar o processo. Mas como repelir o calor para refrescar um lugar, ao mesmo tempo em que se recolhe luz do sol suficiente para fazer as plantas crescerem? Eu acho que este projeto em especial está voltado para as plantas, tornando o ambiente bom para elas e para as pessoas. Então, começamos com os princípios básicos. Temos um problema para equilibrar a luz que é exigida para que as plantas cresçam e floresçam com o calor que potencialmente vai surgir no edifício.
Então, nossa questão é realmente como equilibrar a luz e o calor. Baker e sua equipe analisam ideia após ideia. Eles testam conceitos construindo protótipos. Eles precisam encontrar respostas que os ajudem a manter a temperatura interna por volta de 16 graus centígrados, enquanto capturam 45 mil unidades de luz para dentro das estufas. No final, eles decidem que a melhor solução é cobrir a estufa com vidro duplo customizado de última geração. Os engenheiros fabricam cerca de 3.000 peças de vidro, cada uma pesando até 350 quilos para cobrir uma estufa. Cada peça vem da China e chega com um preço bastante salgado. Ninguém quer deixar cair uma peça tão cara. A mágica do vidro é invisível a olho nu, mas pode ser encontrada em sua superfície e dentro dele. Um dos componentes principais é o óxido metálico. Os engenheiros descobriram que ajustando o conteúdo de óxido metálico a uns poucos microns de espessura, eles conseguem alcançar a quantidade adequada de transmissão de luz para dentro do prédio. Assim, eles podem finalizar a superfície interna do vidro com uma camada de baixa emissividade. A emissividade se refere à capacidade do vidro de refletir ou absorver calor. Então, eles transformaram de maneira eficaz cada peça de vidro em um espelho que controla a luz que passa através dele. Mas o vidro super moderno sozinho não vai dar aos engenheiros o controle dos elementos que eles buscam. Singapura tem um clima em constante mudança. Então, ter uma camada estática não seria muito lógico. A lógica que buscamos e a história mais sustentável é conseguir uma camada que esteja em constante mudança. Então, o que os engenheiros podem acrescentar às estufas que lhes dará o poder de reagir às mudanças climáticas? Guarda-sóis computadorizados. Localizados acima do vidro, eles funcionam como velas de um barco. Conforme o sol passa por cima das estufas, principalmente ao meio-dia, quando está mais quente, as células por baixo do vidro os fazem rolar. Em um dia nublado ou chuvoso, os guarda-sóis vão sentir a mudança e automaticamente retrair, mantendo as temperaturas baixas nas estufas. Embora os engenheiros tenham instalado vidro avançado e tecnologia de ponta nas estufas, sua tarefa de refrescá-las ainda não terminou. Os edifícios vão precisar de mega resfriadores para conseguir a temperatura a cerca de 16 graus centígrados. E o governo de Singapura não está satisfeito em usar a tecnologia convencional de resfriamento. Eles querem uma solução eficiente em relação à energia para estabelecer mais uma referência sustentável. Desde o início, nossa solicitação aos engenheiros era que o consumo de energia neste lugar não poderia ser mais do que o de um prédio de escritórios normal. Um problema simples logo se tornou um alvo ambicioso para o qual os engenheiros não têm escolha a não ser solucionar. Os engenheiros dos Gardens by the Bay têm pouco tempo para achar uma maneira de resfriar as estufas de uma maneira sustentável. Não existe maneira simples. É incrivelmente complexo. Já fizemos estufas em outros lugares do mundo. Aqui é um grande desafio fazê-las sustentáveis. A equipe rapidamente reavalia seu problema. As temperaturas externas em Singapura normalmente giram por volta de 30 graus centígrados.
O ar-condicionado dentro das estufas vai ter de reduzir de alguma maneira a temperatura para 16 graus centígrados. E ainda por cima, os engenheiros também têm de garantir que eles não vão usar mais energia do que um simples edifício de escritórios. É um pedido pouco convencional. O engenheiro climático Patrick Bellew tem uma ideia diferente. O que pensamos quando analisamos o clima como o de Singapura é como tornar os edifícios mais eficientes, energeticamente falando. O que temos aqui é muito calor. Como a gente transforma calor em frio? A solução? Um sistema de resfriamento com dessecante líquido. Essencialmente, um sistema desumidificante que contém uma solução concentrada de brometo de lítio dissolvido em água. Essa solução é borrifada no ar quente e úmido, tirado do lado de fora para absorver sua umidade. O ar seco depois passa por uma serpentina de refrigeração antes de ser bombeado para as estufas em forma de ar frio. Quando compramos um equipamento eletrônico em uma loja, uma bolsa, um par de sapatos, sempre encontra um sachê de dessecante no fundo. Esse é o dessecante sólido, é um material que absorve a umidade e retira a umidade do ar. Reduz de 90% para 30%. Podemos então refrescar o ar utilizando muito menos energia. Isso resolve o problema de resfriamento, mas os engenheiros querem torná-las ainda mais eficientes na economia de energia. Eles descobrem que a resposta está em algo que Singapura já tem em abundância: árvores. O Comitê dos Parques Nacionais do país é responsável por 3 milhões delas. Elas geram milhares de toneladas de resíduos de podas em jardins todos os meses. E se esse resultado da poda dos jardins não fosse descartado como lixo, mas reciclado para produzir combustível para gerar eletricidade? Este é o gerador de biomassa. Uma versão menor será construída nos Gardens by the Bay. O que eles fazem aqui todos os meses é pegar essas milhares de toneladas de restos das podas e as quebram em pedaços de tamanhos manejáveis. Esses fragmentos de madeira se tornam combustível para caldeiras enormes produzirem vapor. O vapor move uma turbina que depois gera eletricidade para os refrigeradores das estufas. Até o calor perdido da turbina é reciclado. O gerador o direciona para um aquecedor que transfere mais vapor e, principalmente, mais eletricidade. O processo inteiro é conhecido como sistema de cogeração. Nós criamos uma estratégia de energia para o projeto inteiro, que é baseado em sobras de material. Então, de fato, a energia gerada no local, o resfriamento e a água quente são todos produzidos a partir de sobras de madeira. Mas o trabalho dos engenheiros não para aqui. O sistema de cogeração cria outros tipos de resíduos, além do calor, que precisam ser trabalhados. Cinza de madeira é transformada em fertilizante. A fumaça é transformada em um gás quase invisível. Chaminés comuns de fábrica expelindo gases nos jardins seria algo inaceitável. Apenas uma estrutura do local consegue disfarçar uma chaminé, uma super árvore. Os engenheiros escolheram este gigante de 37 metros para abrigar a torre da chaminé feita de aço carbono. Parece um plano relativamente simples, mas serão necessários 35 homens e 3 guindastes para realizar o içamento. A equipe precisa erguer a torre de 18 toneladas verticalmente 80 metros do chão antes de baixá-la lentamente dentro da árvore. Low Kian Beng é o diretor do projeto. O
içamento e a inserção da chaminé dentro da super árvore provavelmente seja uma das tarefas mais difíceis do projeto do parque aqui. Para uma operação tão perigosa, eles não vão levar muito tempo. Os engenheiros estimam que, se tudo der certo, ela vai ser concluída em apenas 2 horas. Durante esse procedimento, as mudanças do vento são constantemente monitoradas. Até mesmo uma pequena lufada de vento exige uma ação rápida por parte da equipe em terra. 2 homens que aguentam bem a altitude são erguidos a 37 metros até a copa. Sua função será guiar a torre gentilmente para dentro da chaminé. Os homens mantêm seus olhos bem abertos, assim como os homens em terra lá embaixo. Há apenas alguns milímetros de espaço ao redor da abertura. Em pouco menos de 2 horas, uma torre de chaminé está escondida em sua posição final. Com o último obstáculo fora do caminho, os engenheiros se concentram em fazer os retoques finais nas super árvores. As plantas que estavam em estufas provisórias durante meses encontram seu local de descanso final, presas aos troncos das super árvores. E os trabalhadores pendurados a 13 andares de altura fazem uma limpeza completa nas estufas. A equipe por trás de um dos jardins mais incríveis do mundo realmente desafiou a lógica da engenharia. Eles criaram tecnologias emocionantes e sustentáveis, dominando um solo instável e estão terminando de construir uma mega estrutura única. Senhoras e senhores, vamos receber nosso convidado de honra, o Sr. Ma Boltan. O homem que ajudou a dar o pontapé inicial do projeto está feliz demais para agradecer e ajuda a instalar a última peça de vidro nas estufas. É realmente uma coisa com a qual todos temos um pouco de responsabilidade. Desde o momento em que discutimos a ideia, reunimos vários projetos, os vários especialistas e agora ver que realmente tomou forma. É extremamente satisfatório. Tremendously satisfying. Os envolvidos não conseguem acreditar que o projeto está quase terminado. Para mim é um momento emocionante conseguir ver este local desde os desenhos. Quando fizemos modelos em 3D no computador e de repente a gente vem e vê aquilo tudo. Estamos sempre buscando coisas novas para fazer. Mas isso é o melhor que conseguimos em muitas maneiras. A adrenalina, a emoção que temos em ver essa criação incrível e fazer parte dela é realmente uma honra e foi muito divertido também. Gardens by the Bay. Uma mega estrutura sem igual, na qual a engenharia de ponta se encontra com projetos verdes do futuro. Versão Marshmallow São Paulo.